E nós vamos falar agora sobre contas externas. Hoje o Banco Central divulgou o balanço das contas que fecharam 2020 com um rombo de 12,5 bilhões de dólares. Foi o menor em 13 anos. Houve uma melhora até puxada pelas condições impostas pela pandemia, mas com alguns dados desfavoráveis. O investimento estrangeiro no Brasil, por exemplo, caiu 50,6%, somando 34,1 bilhões de dólares. A redução foi em relação a essa tensão total que tivemos no âmbito internacional com a pandemia, mas temos problemas locais também que deixam o investidor menos animado. Nós vamos falar sobre essa situação com Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Bom, Bruno, sua avaliação em relação às contas de modo geral, essa redução do rombo, no final das contas, é um dado positivo quando se pensa no andamento da economia de uma forma macroeconômica, não é? Sim, sim. Quando a gente olha os resultados das contas externas, parece um sinal positivo, mas na verdade ele é um sintoma de uma economia que ficou mais fraca, né? Quando a gente importa menos e, portanto, tem um déficit em transações correntes menos profundo, isso só aconteceu de fato porque domesticamente foi perdido muito emprego, foi perdido renda, né? Então, por essas razões, houve essa melhora das contas externas, mas ela é decorrente de uma piora do ambiente doméstico, principalmente. Nós tivemos no mês de dezembro uma melhora do saldo comercial, não é? Teve um déficit de 1 bilhão, não é? Com aumento das importações em 44,8% sobre dezembro de 2019, mas em 2020 houve o superávit de 43,3 bilhões. Exportações cresceram em alguns segmentos, mas a diferença veio de queda de importações, né? Exatamente, exatamente. O aumento do saldo comercial se deu principalmente por um enfraquecimento das importações, né? E esse muito atrelado à perda de renda, né, no âmbito doméstico, e também ao enfraquecimento do real ante o dólar, né? Na medida em que o real se tornou uma moeda mais fraca, o poder de compra do real também perdeu força, né? E com isso as importações se tornaram mais caras, né? Então é nessa esteira que aconteceu esse aumento do saldo comercial, e é por essa mesma razão que em 2021 a gente deve ter uma redução do saldo comercial, né? Na medida em que a economia volta a ganhar um pouco de tração, a atividade econômica volta a crescer, as importações também devem voltar a crescer. Agora, em relação ao investimento estrangeiro, Bruno, é um dado que você acha que está diretamente relacionado à pandemia ou é um movimento que preocupa por questões maiores? Olha, eu acho que tem um pouco das duas razões, tá? A pandemia certamente tem uma influência muito marcante, né, na questão da aversão a risco por parte dos agentes externos, e também por eventuais dificuldades de caixa, né, das empresas que estão alocadas aqui ou que pretendem vir para o Brasil, né? Então, isso certamente freia muito as intenções de investimento. Mas, né, acho que é muito notável, né, que o ambiente doméstico também piorou ao longo do último ano, né, por conta das dificuldades políticas, da incerteza quanto à velocidade do ajuste fiscal. Tudo isso bota um ponto de interrogação na cabeça do investidor e é mais um fator a reduzir, né, o fluxo de investimentos diretos que entram no país. Além de todos os custos, né, de tudo que envolve o chamado custo Brasil, o Brasil não tem conseguido dar segurança quanto à continuidade do crescimento. Claro que a pandemia atrapalhou muito, mas a gente vem com altos e baixos, tivemos uma recessão histórica, agora um tombo também histórico no ano passado. Por melhor que o Brasil tenha reagido no ano passado, segue esse ciclo de não se conseguir ter um crescimento sustentável de longo prazo, né? Isso, porque é muito dependente de reformas, né? Acho que a reforma da Previdência deu algum fôlego num primeiro ano, né, para recuperação da atividade econômica depois de uma recessão muito grave, né, e que não foi totalmente recomposta. Mas acho que a continuidade, né, desse processo de crescimento só se daria de fato com a consolidação de reformas, né, reformas dos mais diversos tipos, a começar pela tributária, pela administrativa, enfim, existem várias aí, um leque muito grande, mas que o governo, que o executivo, infelizmente, não consegue levar à frente, né, não tem força política para isso, e a gente imagina que, se colocadas em pauta,
só seriam aprovadas aí muito diluídas, né, como uma reforma tributária, e com isso o impacto econômico delas seria também muito pequeno. Então é por isso que a gente vê para os próximos anos ainda um cenário pouco animador, né? Reformas não acontecendo no ritmo que deveriam, e com isso mesmo o crescimento econômico também não decola. Agora, uma referência que é importante é a capacidade desses investimentos, mesmo em queda, conseguirem cobrir o rombo das contas externas no acumulado do ano, não é? E esse referencial nós ainda tivemos em 2020. Isso, a situação das contas externas brasileiras, ela é muito confortável já há vários anos, né, já há mais de uma década. Enfim, a gente não pode esquecer que o Brasil ainda, né, que continue tendo aí um fluxo positivo de entradas, né, no sentido de que o investimento direto mais do que compensa o déficit em transações correntes, o Brasil não tem dívida externa, né? Enfim, não tem dívida em dólares e tem um volume de reservas muito grande. Então, isso contribui bastante para a estabilidade doméstica e para a estabilidade também da moeda, né? Isso impede, por exemplo, que aconteça, como aconteceu lá em 2001, 2002, que o dólar explodiu, né? Em termos reais, aquele movimento foi muito mais agudo do que esse atualmente, né? Ainda que nominalmente sejam números parecidos, na prática foram bem diferentes, e isso garante de alguma forma uma estabilidade que só depende de nós mesmos, né? Acho que agora realmente o ajuste fiscal que vai dar o tom dessa recuperação, né? As contas externas não são um problema, não são uma ameaça, não são fonte de preocupação para o ambiente macroeconômico doméstico. É importante ressaltar que só no final do ano também o Brasil conseguiu atrair investimento financeiro, né? Nós tivemos uma recuperação muito rápida de Bolsa de Valores, por exemplo. Ela saiu do fundo do poço para um desempenho muito positivo depois de recuperação, mas não tinha essa atratividade do capital externo. Ela se recuperou com base no investidor doméstico, pequeno investidor inclusive, que estava insatisfeito com os juros e acabou migrando para a Bolsa de Valores, né? Isso, o fluxo financeiro ele costuma ser mesmo muito volátil, né? Ele realmente vira de ponta cabeça em menos de um mês, né? Às vezes em poucas semanas. Então, enfim, de fato houve essa entrada muito grande em dezembro, mas ainda que ela não tivesse ocorrido, a gente não teria uma situação delicada, né, das contas externas. Enfim, não foi isso que salvou a lavoura ou não, né, do balanço de pagamentos brasileiro, mas é lógico que é desejável, né, que exista essa entrada de capitais para que, enfim, o Brasil tenha aí condições de voltar a crescer. A gente sabe que o investimento é o principal motor para a produtividade doméstica. É isso, ouvimos o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.